Boa tarde, quarto ano. Hoje, conforme combinado, nós vamos fazer o nosso diagnóstico de língua portuguesa. Então, você pega aí o seu material impresso e vai procurar o material que tem esta capinha, tá? Onde diz aí, ó, diagnóstico de língua portuguesa. E tem a data de hoje, ó. Realizar quinta-feira, 22 de 4 de 2021, que é hoje. Aí você procura aí no seu material, coloca primeiramente o seu nome, aí onde tem o nome estudante, seu nome completo, para que depois eu possa ver que você sim participou, que você realizou essa atividade avaliativa, tá? E vamos, que eu vou ler com vocês para ajudar vocês nesse sentido, tá? Primeiro, ó, leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. O nome do texto, o título do texto, aliás, é de nome Ícaro. Era primavera. Logo que entardeceu, Ícaro ficou admirando a despedida do sol. O jovem sonhador imaginava-se abraçando o infinito, conquistando as alturas, indo onde nenhum outro mortal jamais havia chegado. Como eu gostaria de voar, fazer nas nuvens os mais engraçados desenhos, pular de estrela em estrela, ser um viajante dos céus, dizia ele, enquanto observava um velho pedaço de pano que o vento fazia rodopiar sobre sua cabeça. De repente, aquela simples visão deu-lhe uma brilhante ideia. Como não pensei nisso antes? Primeiro descubro como fazer voar pequenas coisas. Depois ficará mais fácil fazer eu mesmo voar, horas, disse a si mesmo. No caminho de volta para casa, deparou-se com alguns garotos da vizinhança. Onde vai com tanta pressa? Perguntou um deles. No mínimo, ele está tentando levantar voo, respondeu o outro menino. Ícaro ficou calado. Sabia que ninguém acreditaria na possibilidade do seu sonho tornar-se realidade. Iriam mais uma vez rir dele. Falo com vocês depois. Em casa, ele separou todos os materiais que seriam necessários para construir sua invenção. Filetes de madeira, linha muito forte e um pedaço de tecido. E aí tem uma reticências no final dizendo que o texto ainda não acabou, certo? Que ainda tem mais história a ver. Então, ó, observando aí o primeiro, ó, nesse texto, no trecho que diz: como eu gostaria de voar, ser um viajante dos céus. O ponto de exclamação no final da frase indica o quê? Esse sinal de pontuação aqui, ó, esse sinal de exclamação, ele vai significar o quê? Ele está indicando o quê na frase? Que é uma arrogância, que é um desejo, que é uma dúvida ou que é uma insegurança. Ó, voltemos ao sentido da frase. Como eu gostaria de voar, ser um viajante dos céus. Essa exclamação quer dizer o quê? Que ele foi arrogante, que é um desejo dele, que é uma dúvida, o que é uma insegurança. Aí você vai marcar uma das 4 alternativas. Na questão número 2, esse texto tem a finalidade de quê? Qual é a finalidade desse texto? Convencer o leitor, informar as pessoas, narrar uma história ou noticiar um acontecimento. Então você vai marcar também uma das 4. Na terceira questão, ó, de acordo com o texto, no caminho de volta para casa, Ícaro deparou-se com alguns garotos, um jovem sonhador, um viajante dos céus ou filetes de madeira. Ele se deparou com quem? Ele encontrou quem no caminho de volta para casa? Então você marca também aí. E vamos para o próximo texto para responder as outras, tá? Ó, leia o texto abaixo para responder as outras questões a seguir. Vitória Régia, a estrela das águas, é o título desse outro texto. No começo do mundo,
Toda vez que a lua se escondia no horizonte, parecendo descer à encosta das serras, era porque ia visitar suas índias prediletas. Para explicar o surgimento das estrelas, os velhos adivinhos das tribos contavam que a deusa Lua transformava as índias em luz e as conduzia para as mais elevadas nuvens. Nayá, princesa da tribo, ficou muito impressionada com a história e, altas horas da noite, quando todos dormiam, ela subia as montanhas para ver a lua. Querendo ser transformada em estrela, ultrapassava as colinas e ficava cada vez mais fascinada pelo astro, que parecia fugir. A índiazinha ficou tão desolada por não conseguir alcançar a lua que começou a ficar doente. Nem os pajés, com seus feitiços, conseguiam curar a moça que a cada dia ia ficando mais triste. Assim vivia a jovem índia a vagar nas noites enluaradas, ferindo-se nas pedras e aos soluços. Certa vez, quando viu no espelho de um lago a imagem branca da lua, faiscando luz, atirou-se na água. Durante semanas, todos da tribo procuraram Nayá, inutilmente nas selvas vizinhas. No entanto, a lua que gerava as águas, os peixes e as plantas aquáticas quis recompensar o sacrifício da jovem. Fez nascer do corpo de Nayá uma misteriosa planta com folhas largas para receber a luz do luar, e na qual a imensa pureza do espírito da jovem desabrochou. Assim nasceu, nas águas mansas do lago, uma grande flor perfumada, a estrela das águas, chamada de Vitória Régia. Então, na questão número 4, tem aí a pergunta abaixo. Esse texto é um exemplo de... Esse texto é um exemplo de um conto, de uma fábula, de uma lenda ou de uma notícia. Então, você vai marcar de acordo com o que você achar que é a resposta correta. Nós vimos todos esses tipos de textos nas nossas anotações, tá? Na questão número 5, nesse texto, no trecho, a indiazinha ficou tão desolada. A palavra destacada tem o sentido de quê? A palavra desolada, quando alguém está desolado, é porque ele está como? Aborrecida, é porque ela ficou apavorada, é porque ela ficou contente ou é porque ela ficou triste? Desolada significa o quê? E na questão número 6, de acordo com o texto, quem era Nayá? Nayá era a lua, Nayá era a princesa da tribo, Nayá era plantas aquáticas ou Nayá eram velhos adivinhos? Nayá, quem era Nayá na história que nós acabamos de ver? Próximo texto. São várias interpretações textuais que vocês têm que ler, prestar bem atenção, tá? Por isso eu estou lendo com vocês para ficar uma melhor compreensão. Leia, releia, observe bem para que você possa marcar a resposta correta. Título do texto. Qual é a criatura viva mais antiga da Terra? Vamos ver agora, né? É uma árvore milenar, a Pinus aristata, um pinheiro nativo dos Estados Unidos. Os cientistas já conseguiram determinar que essa vovó do mundo vegetal pode viver por mais de 4.000 anos. O exemplar mais antigo, apelidado de Árvore Matusalém, uma referência ao personagem bíblico que teria vivido 969 anos, já soprou 4.768 velhinhas e segue firme e forte na Califórnia, em uma floresta a 4.000 metros de altitude, com pouca chuva e clima frio. Por incrível que pareça, esse ambiente hostil
é um importante ingrediente na receita de longevidade da Pinus aristata, porque os ventos gelados desencorajam a presença de insetos e previnem infestações de fungos e pragas. Outro segredo é que esse pinheiro usa praticamente toda a energia adquirida na fotossíntese para a sobrevivência e não para o crescimento. Com essa estratégia, a árvore aumenta apenas 0,02 centímetros por ano. E mesmo os troncos mais velhos não ultrapassam 18 metros de altura. Então, observando aí esse texto, responda. Qual o assunto desse texto? O texto está abordando que tipo de assunto? A árvore mais antiga do mundo, a árvore mais alta da terra, a infestação de fungos e pragas nas árvores ou o personagem bíblico Matusalém? Qual é o principal assunto do texto? Na questão número 8, nesse texto, no trecho, é uma árvore milenar, a Pinus aristata. A expressão destacada, Pinus aristata, é a própria da linguagem. Qual é essa linguagem que nós estamos vendo aí? A Pinus aristata é uma linguagem caipira, é uma linguagem científica, é uma linguagem informal ou é uma linguagem jornalística. Então você vai observar e vai dizer qual é esse tipo de linguagem. Na questão número 9, de acordo com o texto, o pinheiro Pinus aristata cresce por ano quanto? 0,02 centímetro, 20 centímetros, 18 metros de altura, ou ela cresce 28 metros de altura. Então, você observe aí, nós acabamos de ler no texto, quanto é que ela cresce a cada ano, tá? Leia o texto abaixo. Mari, não poderei hoje à tarde te encontrar no centro. Mari, não poderei ir hoje à tarde te encontrar no centro. Tive um probleminha aqui em casa. Depois te ligo, meu amor. Beijos enormes. Se cuida. Eduardo. Então, Eduardo fez o que aí? Esse texto é o quê? O que foi que Eduardo escreveu? Isso é uma carta? É um bilhete? É um convite? Ou é um poema? Então, o que foi que Eduardo escreveu aí e deixou para ela? Leia o texto abaixo. Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda do seu focinho, Filippo, como o dócil animal foi batizado, levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente. Então, esse texto aí, de acordo com o texto, o mundo animal é dócil, o mundo animal é estranho, o mundo animal é real ou o mundo animal é surpreendente? Qual foi o correto? E no 12º, nesse texto, no trecho, pode retirá-lo da água são e salvo. Esse retirá-lo aí, que está destacado, refere-se a quem? Retirá-lo quem? Retirá-lo à embarcação, retirá-lo ao golfinho, retirar o garoto ou retirá-lo ao pai do garoto. Quem foi retirado do mar? São e salvo. Então, você observa aí. Então, pronto, nós finalizamos as nossas 12 questões do nosso diagnóstico de língua portuguesa. É de extrema importância que você faça, que você tire a foto, que você me mande esta foto para que possa registrar a sua participação na atividade avaliativa de hoje. Infelizmente, os que não realizarem a atividade vão ficar sem essa nota, tá? Então,
Amanhã faremos outro de matemática, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até amanhã.